Olá, meus irmãos, recebam a gloriosa paz que há em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Eu vou interceder por você, mas antes farei a leitura com o Salmo de número 23 para a libertação da pobreza e da escassez. Amém? Me acompanha nessa leitura. Salmo de Davi, que nos diz assim: O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Que bom que você está aqui. Vamos orar? Vamos interceder a Deus, para que todo sentimento de escassez e improdutividade, se você não sabe, pobreza é improdutividade, é essa sensação de não gerar receita, essa sensação de não ter o recurso, essa sensação de sentir falta, de recurso, até mesmo financeiro, para dar continuidade à sua vida. Então nós vamos orar e eu tenho certeza de que Deus esclarecerá a sua mente, viu? E você vai conseguir, em nome de Jesus, honrar com os seus compromissos, se libertar dessa dependência, dessa carência financeira exagerada, e as coisas vão acontecer. O nosso Deus é aquele que abre portas. Você crê nisso? Eu creio nisso. Contanto que você se esforce, seja uma pessoa animada, predisposta, anima-te, tem de bom ânimo, esforça-te, que eu te ajudo, assim diz o Senhor. Então nós vamos interceder com muita fé. Eu tenho certeza que Deus falará contigo através desta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, nesse momento de fé, nesse momento de oração, nós estamos aqui mais uma vez clamando para que todo sentimento de escassez, improdutividade, falta, venha a ser expelido, retirado, expulso da nossa mente e do nosso coração. Que a partir de hoje, Deus eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, através de Jesus, venha consolar o coração de cada um que aqui está, através do Teu Espírito Santo, Consolador. Fale com essas vidas. Eu não sei quantas pessoas estão aqui comigo e estão, de repente, em uma situação de dívida. Pai amado, como é difícil dever, como é difícil, ter dívidas, ter credores à porta. Mas eu creio que o Senhor está aqui hoje para dar a cada uma dessas pessoas inteligência emocional o suficiente para desenvolver inteligência financeira, maestria estratégica, e que essas pessoas possam, através desta oração, se encorajar a fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo suave sobre estas vidas e que elas possam se encorajar, que elas possam ser iluminadas com a tua palavra que já foi lida hoje aqui e que elas possam compreender que o Senhor as conduz por águas tranquilas, pastos verdejantes e que as portas irão se abrir. Em nome de Jesus. Eu creio no milagre. Se você também crê, escreva aqui embaixo. Eu creio no milagre. Se o Senhor, Ele é o meu, o seu, o nosso pastor, fica tranquilo. Nada vai faltar na tua vida. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, o dia da virada, o dia em que você realmente se levantou com muita fé,
Pensamentos geram sentimentos, sentimentos emoções, emoções atitudes, e as suas atitudes vão provocar resultados. Se você se levantar como um homem, uma mulher de Deus, predisposta a fazer o que precisa ser feito, ninguém nesse mundo poderá te impedir, porque o Senhor, Ele é contigo. Levanta a tua cabeça, viu? Você está em situação de dívida? Ok. Você está em situação onde os credores estão batendo a sua porta? Ok. O que você não pode é se desesperar por conta disso. Você precisa encontrar um meio e o Senhor Jesus vai falar ao seu coração. O que você realmente precisa fazer? Vamos por partes. No ambiente espiritual ou no mundo espiritual, entenda, se você não liberar o perdão para todas as pessoas à sua volta, dificilmente no mundo natural, você vai se libertar dessas dívidas. Porque quando a gente não libera perdão, nós acreditamos que as pessoas estão nos devendo alguma coisa. Presta atenção no que eu estou te falando aqui, é um ensinamento. Mas realmente, pastor, a fulana está me devendo, o ciclano está me devendo. Pois bem, você já cobrou? Essa pessoa, você sente que ela está agindo de má fé e não vai te pagar? Meu irmão, eu sei o quanto isso é difícil, mas em nome de Jesus, perdoa e deixa essa pessoa seguir. Infelizmente, ela vive disso mesmo, de dar golpes, de enganar as pessoas, de pedir emprestado e não pagar. Deixa essa pessoa para lá. Você está depositando muito pensamento, energia, tempo, esforço com uma pessoa que não vale a pena. Que Deus a recompense e deixa esse negócio para lá. Pastor, falar é fácil, mas fazer é muito mais difícil. Falar do jeito que o senhor fala é muito fácil, mas fazer é mais difícil, pastor. Como é que eu vou deixar para lá? É uma dívida altíssima. Ô meu filho, minha filha, presta atenção. O nosso Deus é maior do que essa dívida aí. Deus tem mais coisas para você daqui para frente do que você daqui para trás cobrando essas pessoas aí. Deixa essas pessoas para lá. É engraçado como a arte imita a vida, né? Eu não sei se você se lembra de uma série, né? Com certeza você se lembra, do Chaves, o seu Barriga 1000 vezes indo lá no seu Madruga cobrar, indo lá cobrar, e nunca recebe. Tem um episódio lá que ele paga, mas a vida dele é ir lá cobrar. O camarada tá até inchado, tá gordo, de tanta insatisfação que ele carrega. A arte imita a vida. E se você vive contando historinhas, se você vive reclamando, se você vive praguejando, se você vive correndo atrás dos seus... Não vai dar certo. Libera essas pessoas e faça o que precisa fazer daqui para frente. Pastor, me diz aí o que eu tenho que fazer no mundo espiritual. Primeiro passo, liberar o perdão. Segundo passo, ore mais. Consagre mais a sua vida. Faça um jejum em prol dessa situação financeira que você se encontra hoje. Talvez você não está devendo nada para ninguém, ninguém esteja devendo para você, mas você tem medo de perder o emprego, você tem medo do dinheiro acabar, você tem medo de contrair novas dívidas, você tem medo de não dar conta e não conseguir pagar os boletos e assim por diante. Você tem medo. Você tem medo que tomem o seu carro, você tem medo que cortem a sua água, a sua luz, o seu aluguel, enfim, você tem medo das coisas. Está na hora de você abandonar esse medo. Crer mais em Deus. Nós lemos aqui, eu faço questão de ler novamente, verso 4, diz assim, ainda que eu andasse, não está dizendo que ele está andando, mas ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem gente que lê isso aqui 1 milhão de vezes e não entende. Tem gente que está comigo aqui nesta oração e não entende. Eu vou ter que ser bem explícito. Vou rasgar o verbo aqui, segura o teu coração e veja se você entende. Olha o que eu vou dizer aqui, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele não está passando por isso, mas ainda que andasse, em outras palavras, entenda o que eu vou te dizer agora. Isso que você está passando não é o vale da sombra da morte. É só a sua mente te enganando, achando que isso é o final de tudo, que isso é o fundo do poço. E não é.
Isso é fichinha perto do que o nosso Deus tem para te abençoar. Isso não é nada, fica tranquilo. E aí ele diz assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele está expelindo todo qualquer sentimento de medo, qualquer resquício de medo. Ele está falando de coisas que poderão acontecer e, se acontecerem, ele já predeterminou. Eu não vou ter medo disso. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Hoje você está aqui comigo recebendo orientação, oração, palavra divina, aconselhamento. Ainda que a sua situação venha piorar, eu quero te convidar em nome de Jesus, não tenha medo, porque o que Deus tem para você é muito maior. Você tem coragem agora, coloca esse medo de lado, você tem coragem, independentemente da tua situação, do que você está vivendo, com muito carinho e respeito ao que você está vivendo, de escrever aqui embaixo nos comentários, eu não vou temer, eu não tenho mais medo. É claro que eu estou falando daquele medo exagerado, daquele medo inconsciente, daquele medo que gera um apavoramento, que você se atrapalha, que você troca os pés pelas mãos, que você se precipita. É desse tipo de medo que eu estou falando. Então escreva aqui, ó, eu não vou temer, eu não vou temer, eu não vou temer. Não é uma questão de palavras de motivação, palavra positiva, pensamento positivo. Ó, vai se converter, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando de um salmista chamado Davi, o rei Davi, que escreveu isso há não sei quantos anos atrás aí, e dizendo para nós, olha, ainda que me sobrevenha o pior, eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu não vou temer porque eu sou o corajosão, você é a corajosona, porque você é o valente. Não, não. Davi não está dizendo isso aqui, eu não temeria mal algum porque eu sou o rei Davi, porque eu sou o Davizão, porque eu matei Golias, porque eu fiz, porque eu faço, porque eu aconteço. Não, tem uma justificativa para ele não temer, e eu vou dizer qual é. Eu não vou temer ou não temeria mal algum, porque o Senhor, porque tu, Deus, estás comigo. Tudo fica mais fácil quando o Senhor está conosco. Eu vou ler numa outra versão, verso 4, que diz assim, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Aprenda hoje a ser liberto das algemas, das amarras, da escassez, da improdutividade. Tem pessoas que leem a thumb lá e falam, libertar da escassez e da pobreza, e acham que tudo isso é sempre relacionado a dinheiro, quando na verdade não é. Tem pessoas hoje aqui que são pobres de espírito, pobres de esperança, pobres de alma, pobres de pensamento, pobres de dinheiro e pobres de outras coisas também. Pobres de carinho, de afeto, de amor, de comunicação. Por quê? Porque não produzem mais essas coisas. Vamos continuar a leitura e você vai entender o que Deus tem para você hoje. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim. Em outras palavras, coloca essa bênção aqui na minha frente, Senhor, para que eu possa ver com os olhos da fé. Senhor Jesus, eu creio que a qualquer momento o Senhor vai intervir naquilo que eu não posso fazer, porque o que eu posso fazer eu farei. Serei produtivo, vou me esforçar, vou me dedicar, vou entregar currículo, vou trabalhar mais, vou estudar, vou pesquisar, vou pedir ajuda, vou quebrar a arrogância, vou fazer algo que precisa ser feito. Você entende o que eu quero dizer? Vou continuar. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha que coisa linda numa outra versão, é o mesmo texto, verso 5. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. É o próprio Deus dizendo assim, ó,
Você liberou o perdão, né, meu filho? Você não deve nada a ninguém, né, meu filho? Que bênção! Então eu vou transbordar alegria, porque eu vim aqui é a alegria, né? E se você está transbordante, se você está abundante, qual é a sua obrigação como um cristão? Se você está próspero, abençoar todos que estão à sua volta. E aí eu te pergunto, quem aqui quer ser canal de bênção na vida de outras pessoas? Se você quer, escreva aqui. Eu quero ser um canal de bênção. Se você tem fé, profetiza. Eu sou um canal de bênção. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na improdutividade, a partir de hoje, passarei a ser produtivo, passarei a enfrentar o medo, a escassez, e eu vou vencer em Cristo Jesus, porque nele eu sou mais do que vencedor. Se você crê, escreva aqui. E aí ele encerra dizendo, certamente que a tua bondade, o teu amor, vão ficar comigo enquanto eu viver. Receba a graça, receba a misericórdia de Deus e a tua casa, ó Senhor, né? E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Coisa linda, né? Coisa linda. E você, vem orar comigo aqui só quando precisa? Só quando você lembra? Só quando te dá vontade? Porque quando você não tem vontade, você não ora. Você é desse jeitinho. E as pessoas têm que tolerar essa sua patifaria, né? Não, meu filho. Ore com ou sem vontade. Busque a Deus enquanto se pode achar. É com ou sem vontade. É de dia ou de noite. É de tarde ou de madrugada. É quando tá sol ou quando tá chuva. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Crie juízo em nome de Jesus. Porque quando você vem para a oração, você já sai assim, ó, revestido. Aqui não é só oração, é leitura da palavra. E quando você escuta a palavra, a própria palavra diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja liberto hoje da improdutividade, da escassez, que as portas sejam abertas na tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus, viu? Eu creio que em um curto espaço de tempo, você que está aqui de verdade, com muita fé, com o coração aberto, para liberar perdão, para seguir em frente, para não ficar cobrando dos outros, para liberar o perdão mesmo e seguir em frente, você será tão próspero, tão próspera, tão abençoado, produtivo, produtiva, que você nem vai sequer se lembrar do dia de hoje. Dia de hoje que eu quero dizer é o dia que você está vivendo, de improdutividade, de escassez, de tristeza. Talvez alguém te pergunte, mas você não estava com dívida? Você não estava com problema financeiro? Você não estava preocupado? Você vai falar assim, tava, né? É mesmo, mas Jesus entrou com a providência e mudou tudo, transformou tudo. Eu creio na transformação divina, eu creio que quando a gente se aproxima de Deus, as portas se abrem e a gente vai crescendo, vai evoluindo. Você também crê? Amém? Antes de encerrar esta oração, impetrar a bênção apostólica, você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, presta atenção nisso, em nome de Jesus, isso é muito sério. Tem no primeiro comentário fixado, aqui embaixo, é o meu, dá uma lida aqui, ó. É um convite para você pertencer à nossa comunidade. Comunidade Propósito de Oração. Nessa comunidade, você recebe, tá? Toda semana um conteúdo exclusivo que não é postado aqui. Ensinamentos bíblicos e muito mais, tá? Além dos ensinamentos bíblicos, você vai pertencer ao meu grupo de WhatsApp, vai ter aconselhamento pastoral, treinamentos ao vivo, encontros ao vivo. É uma comunidade que vem crescendo e você não pode ficar de fora, tá? Se você fizer a sua assinatura anual nesta comunidade, eu vou te presentear com 3 livros, tá? Que é os livros da coleção Propósito com Deus. Desses 3 livros, tem um que se chama Dívidas Nunca Mais. Saia do vermelho, com orações poderosas, mais um guia prático do que fazer e como fazer para sanar as suas dívidas, tá? Então, venha para a comunidade Propósito de Oração. O link vai ficar aqui embaixo. Você vai ter acesso através da nossa plataforma, pode baixar o aplicativo, usar no teu celular, no computador, na TV, enfim. Você assina tanta coisa aí que não vale nada, né? Para ver uns filmes feios de terror, umas coisas terríveis. Você já tem alguma assinatura com foco só na Bíblia, só na oração, só em Deus, Jesus, Espírito Santo? Ainda não, né? Mas agora tem.
clica aqui e venha para a nossa comunidade que eu vou estar te aguardando lá, tá bom? Eu quero ficar mais próximo de você e te ajudar nessa jornada de fé. Estenda as suas mãos, eu vou impetrar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todo sempre, que todos digam amém e amém. Fechou a mãozinha, trouxe para o coração, trouxe para a mente, que Jesus continue te abençoando. Nos vemos na próxima oração.